Vamos continuar o vídeo aqui do pastor que me intrigou muito, pô. A, a mentira e o ódio pela Igreja Católica. Olha só. Falou que o Papa tá no inferno, etc. Olha só. Vamos lá. E eles mesmos definem, é um pecado de morte. A idolatria é definida pelo catecismo. Não é um pecado venial, é um pecado mortal. Então eles mesmos definem, eles mesmos praticam. Sim, então, o catecismo tá... É pecado mortal adorar outros deuses. Nós, católicos, adoramos outros deuses? Como você disse que o Papa é a figura de idolatria, você tem que rever muito, entender o que o catecismo está falando, o que a igreja prega, o que a igreja ensina. A igreja ensina idolatria, a igreja ensina a adorar Maria, a adorar etc. Então, falar até papagaio fala. Se vocês não acreditam na igreja, vocês têm obrigação, meu querido. Se o catolicismo e a idolatria é uma... Imagina o protestantismo, então. O fundador do protestantismo. Se o Papa está no inferno, imagina o seu fundador. Onde ele está, então? Está na glória? Dividiu a igreja de Cristo? Vai para a glória? Quem prega revolta contra a igreja está na glória? Quem denigra a esposa do Senhor está na glória? Quem se revolta contra a igreja do Senhor vai fundar mais de 400 milhões de denominação, vai para a glória? E Papa está no inferno que pregou a unidade? Ô, meu querido, pelo amor de Deus, pô. Vocês são os apologetas, eu, servo Roberto, com todo respeito, pô, são farinha do mesmo saco, são apologeta fundo de quintal. O único propósito, cuspir na Bíblia, cuspir na igreja, porque a Bíblia, segundo Coríntios 4, diz que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas que vão proclamar, que vão anunciar o Jesus diferente? Apocalipse 12, 7, que vão perseguir a descendência da mulher. Apocalipse 12, 13, é o espírito da besta. Apocalipse 5, 13, 5 e 6. Blasfemar o quê? A igreja que Cristo fundou. Blasfemar quem? O tabernáculo. Blasfemar quem? Os habitantes do céu. Judas 1, 8. A Bíblia diz que são os pastores. Que toda divisão será dispersa. Mateus 12, 25. Quem está falando isso é Cristo. Paulo, 1 Coríntios 10, Filipenses 2, 2, está falando a mesma coisa. Olha só que interessante. Esses pastores, misericórdia, pô. Você junta Lucas Mazzoli, Rodrigo Silva, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, o professor Leandro Quadro. Agora esse aí também. Você é louco, pô. Quando morrer, vão tudo pra glória. Estão pregando o verdadeiro evangelho. E o Papa vai pro inferno. então fica aí, pega o catecismo e lê o catecismo e veja se dá para passar pelo catecismo uma pessoa que dobra o joelho e adora um santo católico qualquer. Se alguém quiser falar à vontade. Eu só acho, hein? Você tá entendendo? Aqui já... vou dar uma resposta para ele. José, então, tá no inferno, porque José se dobrou diante da Arca da Aliança, diante de duas imagens. E adorava a Deus. Josué 7,6. Você não tem isso na sua Bíblia? Os filhos dos profetas, 2 Reis 2,15, prostrou diante do profeta Eliseu. Tá no inferno. Êxodo 18,7, Moisés beijou seu sogro Gesto, sacerdote de Mediã, e... É só que interessante, pô. Jacó também tá no inferno, prostrou diante do seu irmão. Aqui, ó. Lá no comecinho, ó. Você pega aqui, ó. Ó. Êxodo 18,7, ó. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostou-se diante do seu sogro, diante de um homem, e beijou. Gênesis, você pega Gênesis, ó. Nós refutamos você com a Bíblia, ó. Gênesis 33, ó.
10, ó. Ó, súplica-te, replicou Jacó. Se ganhei a teu favor, aceita esse presente em minha mão, porque te contemplei como se contempla Deus e me fizeste bom acolhimento, ó. Esaú disse, 6, ó, aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seu filho adiantaram-se por sua vez e prostrou-se. Enfim, José e Raquel prostrou-se também, ó. E Jacó prostrou também diante de Saul e contemplou Saul como se contempla Deus. Está no inferno também. Contemplar não é adorar. Adorar é um sentimento. Então, nós católicos, nós se curvando diante da imagem de Nossa Senhora, não para adorar. Para contemplar, porque a gente conhecemos que é as testemunhas viva. Dando culto de honra, respeito e um sentimento a Deus. Olha como você é mentiroso, ô pastor. Ó Josué 7,6 está no inferno. Olha só. Josué rasgou suas vestes e postou-se com a face por terra, até estar diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel, coberto de pó, as suas cabeças, ó. Prostou-se diante da imagem. Fez igualzinho que a gente faz com as imagens via sacra. Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Ô, pastor. É interessante, César, que teve muito católico que não aceitava, né, o Papa Francisco como Papa legítimo, né? Muitos sede-vacantistas, né? E católicos que são hereges, católicos que não obedecem à igreja. Sim, nós questionamos o comportamento, não a doutrina. Como Paulo questionou o comportamento de São Pedro, Gálatas 2:11 em diante ali, você vai ver. Vacantista, etc. Tem muitos hereges dentro da igreja católica, infelizmente, que não concordam com o Papa, que não obedecem o Papa, etc, etc, etc. Isso é desde o começo. Que ser vacantista, ele é um católico que não serve para nada, nem para ser católico, porque ser vacantista é coisa de protestante. Os protestantes aqui olham e dizem assim, não existe papado, essa autoridade do bispo de Roma nunca existiu na igreja e em um momento na história foi uma usurpação. Isso é conversa de protestante. O protestante defende isso. Agora, um católico diz que existe um Papa legítimo, que faz parte da sucessão de São Pedro, não é? Que teria sido o primeiro. E ele, ao mesmo tempo, chega e diz assim, não, eu não acredito que esse Papa é legítimo, porque esse Papa, então, acaba, né? Se ele não legitima o Papa, acaba o papado. A questão do Francisco tem algumas questões interessantes nessa aproximação, né, que houve, né? O Papa Francisco pediu perdão aos valdenses, né, que é um capítulo bem obscuro da história católica, né, do rito latino aqui no Ocidente. De tempos em tempos, né, passava em reuniões quando ia no país dele, de tempos em tempos recebia oração de pentecostais, iam para reunião de pentecostais para orarem por ele, né. Para você ver a humildade do Papa. O Papa, ele é o vigário de Cristo. Ele tem que se basear, engajar como Cristo engajou, pô. Cristo vivia onde? No meio dos publicanos, no meio dos pecadores. É simples, pô. Agora vamos ver aqui, ó. Já tem outro falando também mal do Papa, ó. 16 e o Papa Francisco. Se o Papa Francisco renunciar, outro ainda será escolhido na sétima cabeça. A sétima cabeça só deixa de existir quando o Papa Bento XVI e o Papa Francisco morrerem. Enquanto um deles estiver vivo, está viva a sétima cabeça. A sétima cabeça é a última. Já começou com o Papa Bento XVI e continuou com o Papa Francisco. É a última. E a segunda coisa é prevenir você que está do lado de lá contra eu vou chamar de os remendos dos erros. Os adventistas estão lá querendo que o Papa é a besta. A besta irá perseguir e degrinir os tabernáculos. Os caras tá
Oh, vocês não falaram que o Papa era besta, etc. Cadê? Cadê as profecias de Ellen White? Oh, meu querido. Profética. O que são os remendos dos erros de interpretação Isso aqui é A pessoa vai fazendo 49 minutos. Você acha que eu vou perder meu tempo com um vídeo desse? Ele diz, esse é o último. Aí todo mundo fica naquela expectativa, tal e tal. Aí ele renuncia. Mas esse ia ser o último e agora. Aí vamos remendar. E aí vai tratando com certos remendos a profecia. Então, agora tem o Francisco. O Francisco entrou. Então, como esse não morreu, ele renunciou, mas não morreu. Então você tem dois papas dividindo a mesma cabeça. Mas aí se o Bento morrer, aí o Bento morre. Pronto, aí o Bento morreu. E agora? Não, mas o outro tá vivo. Então, vamos lá. Aí... O Bento XVI, infelizmente, ele estava fragilizado, meu querido. Não tinha como. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque, pelo amor de Deus, ele tava fragilizado, pô. O cara tava enfermo, o cara não conseguia mais exercer a função. A sua missão acabou. E o Papa Francisco sucedeu o seu lugar. Ah, não é que tem dois papas, etc. É colocar outro papa. Tem... Irmão, ele renunciou por quê, pô? Questão de saúde. Os caras quer ter uma profecia, Apocalipse ali, 13. É só você entender o livro de Apocalipse, pô. Ó, as duas feras. Simples. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E nas suas cabeças, o nome de olha só, blasfematório. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e a face como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, ó, e seu trono é grande autoridade, ó. Tem um trono, vai ter um trono. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte foram curadas, e todos, pasmos de admiração, seguiam a fera. Ó. Olha só. Qual é a finalidade da besta, da fera, etc., desses falsos profetas, desses adventistas, desses testemunhas, dessas doutrinas de homens? É ser usado. Que propósito? O Papa, ele é a besta, o Papa está no inferno. O Papa pregava idolatria, os católicos são idólatras. A função das duas feras, blasfematório, blasfemar, degrinir, caluniar. A quem? Apocalipse 2,17, você vê, ó. Satanás se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. E deu poder às duas feras. A besta que irá difamar. Olha só. Simples, ó. Entendeu o texto, ó. Foi dado a faculdade de preferir arrogância e blasfema. E foi dado o poder de agir por 42 meses. Ó. O tempo de Deus não é igual ao nosso, segundo Pedro 3,8. Certo? Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. Ó. Quem são os habitantes do céu? Os santos. Os descendentes da mulher que guardam os mandamentos. Tabernáculo, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. A minha igreja. Ó. Abriu, pois, a boca em blasfêmias. Você pega Apocalipse 13, 1, ó. Blasfematório. Vi, então, levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre a cabeça, os chifres, 10 diademas nas suas cabeças. Seu nome é blasfematório. Blasfematório contra quem? Contra a igreja. O Papa morreu. O Papa está no inferno. O Papa é um idólatra. Como diz o pastor César. A igreja protestante está certa. A igreja protestante é eleita. Os protestantes estão com a verdade. Porque a igreja católica se corrompeu. O protestantismo voltou à origem. Mas como? Sem o fundamento dos apóstolos. Que são descendentes da mulher. Que guardam os mandamentos ensinados pelos apóstolos, pelos vossos apóstolos. Segundo Pedro 3:2. João 6, você vê ali todo o contexto de mandamento que Cristo dá. Se guardar meus mandamentos,
Meu pai vai amar, etc, etc, etc. Que interessante. É simples entender isso. Ajunta o pastor César, ajunta os adventistas, ajunta esses doutores, ajunta esses mestres, estão sendo usados pelo espírito da besta. 2 Coríntios 4. Irão proclamar outro evangelho diferente. É outro Jesus, é outro evangelho diferente. Interessante. É simples, pô. Você pode catar todas essas farofas desses pastores, vai falar a mesma coisa. A visão do adventista é que o Papa é a besta. Falaram que o Papa Francisco era o anticristo. Meu irmão, a sucessão apostólica petrina. Olha só. Vou voltar aqui o negócio aqui. Eu não sou doutor, não sou apologeta, sou pregador, pô. Olha só. Você pega Mateus 28, 20, ó. Para você entender, ó. A sucessão petrina, Papa Francisco morreu. Outro vai suceder o lugar do Papa Francisco. O outro Papa vai morrer, vai suceder outro. Vai morrer, vai suceder outro. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas. Agora vão ser 267 papas. E vai até a vinda de Cristo. Porque Cristo quis assim. Porque o Espírito Santo assiste a igreja de Cristo. Olha só. A testemunha viva. Como diz Santo Agostinho, o Espírito Santo não habita em corpo amputado, em membro amputado. Ó. Mateus 28, 20. Ó. E ensinai a observar tudo. Olha só. Observai que esses hereges estão falando. Com a voz do magistério. Por isso que Cristo deixou o magistério. Sucessores. Para não ser essa vaca louca. Eu cego o adventista segue uma linha, os testemunhas seguem outra linha, os batistas seguem outra linha, os pentecostais seguem outra linha, os tradicionais seguem outra linha, os mormons seguem outra linha, os hebreanos seguem outra raciocínio, a universal segue outra raciocínio, a plenitude segue outra raciocínio, o administrativo segue outra raciocínio. É uma bagunça, pô. Por isso que Cristo instituiu um pastor universal. Para não ter essa vaca louca, essa vacança. Fundei minha igreja e vou seguir o que eu quero. Ah, não concordo com os adventistas. A minha igreja é a verdadeira. Tenho a Bíblia. Por isso que Cristo quis um pastor. A Bíblia diz para nós observar. Tudo que vos prescrevi, ó. Eis que estou convosco todos os dias. Até o fim do mundo, ó. A sucessão petrina vai durar até a consumação e o fim do mundo. Até quando o Espírito Santo for tirado. Diz nas cartas paulinas. Não tem como. A besta, o anticristo, sentar na cadeira. Pode sentar um papa herege, que já sentaram muitos papas hereges. Mas o tempo dele vai passar. É simples, meu irmão. Dentro do Vaticano, infelizmente, eu sou católico, entendo isso. E eu oro para isso acontecer. Deus passar a vassoura nesses bispos falsos, nesses padres corruptos que tem dentro da igreja. Colocar pessoas realmente que seguem o fundamento dos apóstolos. Eu oro para Deus colocar um papa que vai arregaçar a boca do balão mesmo, como Pedro arregaçou, como os apóstolos. Voltar à origem mesmo. Acabar toda essa patifaria que você vê lá no Vaticano. E pregar o verdadeiro evangelho mesmo, como foi pregado e ensinado. Como diz lá uma referência do meu amigo, que intercede por mim, meu amigo. Temos que voltar a ser doce. Simples entender isso. É uma resposta a esses caras. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.